Você será feliz, pois crê em mim e segue meus ensinamentos, mesmo que não me tenha visto. Assim, ao fim de sua jornada, estará comigo, junto ao nosso Pai. Começamos a nossa aula com o relato da prisão de Jesus, segundo o evangelista João. Tendo dito isso, Jesus foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traía, conhecia também esse lugar porque, frequentemente, Jesus e seus discípulos aí se reuniam. Judas, então, levando a corte romana e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, aí chega, com lanternas, archotes e armas. Sabendo Jesus tudo que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam. Jesus o Nazareu. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o traía, estava também com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes, então, novamente. A quem procurais? Disseram: Jesus o Nazareu. Jesus respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se, então, é a mim que procurais, deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Embainhe a tua espada. Deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Neste momento culminante, Jesus mostra sua verdadeira realeza. Nem um segundo sequer de medo, de dúvida, de hesitação. Mas, ao contrário, a mais plena convicção, a serenidade absoluta, a elevação de sentimentos, a compaixão incondicional pelos agressores. O Mestre, não obstante sua condição infinitamente superior, entrega-se, sem resistências e deixa-se conduzir à prisão. Em Jesus, encontramos o exemplo máximo da moral superior, da renúncia sem limites, da demonstração do amor incondicional. Nesta passagem, constatamos pontos marcantes que podemos analisar. Vejamos, diante da afirmação de Jesus: Sou eu, os soldados recuaram e caíram por terra. Então, por que eles recuaram e caíram por terra? Com certeza, pela condição inigualável de Jesus. Sua presença única. Firme, mas, ao mesmo tempo, dócil. Olhos refletindo a mais íntegra dignidade, sua natural superioridade. E, ao mesmo tempo, a simplicidade e a compassividade que refletiam um amor indescritível. Os guardas tremeram, hesitaram, como outras vezes antes já o haviam feito. Mas, então, era chegada a hora. Assim, mesmo após o impacto da afirmação de Jesus: Sou eu, os soldados logo se recompuseram. Ao se aproximarem de Jesus, Pedro, de certa forma, não entendendo o caráter absolutamente pacífico da missão de Jesus, desembainha a sua espada e decepa a orelha do soldado Malco. Jesus, então, como vemos em Mateus, ordena a Pedro: Guarda tua espada no seu lugar, pois todos os que pegam a espada pela espada perecerão. E em Lucas, também, dizendo: Deixai. Basta. E tocando-lhe a orelha curou-o. Com a prisão do Mestre, os discípulos fogem, mas, notemos, que assim pediu o Mestre: Deixai que estes se retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me deste. Vejamos o fim trágico de Judas Iscariotes, no relato de Mateus. Então, Judas, que entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorsos e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas estes responderam: Que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Nesta narrativa de Mateus, vemos que Judas, em que pese seu ato infamante de entregar Jesus, tal foi seu remorso, que tirou sua própria vida. Seu desejo, como já falamos em aula anterior, não era a condenação de Jesus à morte.
A nós espíritas, nos cabe apenas compreender o ato de Judas, como decorrente da natural fraqueza humana, a que todos podem incorrer. Jesus, o Mestre incomparável, no episódio de sua prisão, nos mostra o verdadeiro amor, pois, mesmo aos seus perseguidores, de nada se queixou. Ao contrário, lhes foi fraternal, solidário e, ao soldado ferido, lhe ofereceu a cura. Então, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos, então, saiu para fora ao encontro deles e disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós mesmos, e julgai-o conforme vossa lei. Disseram-lhe os judeus: Não nos é permitido condenar ninguém à morte. A fim de se cumprir a palavra de Jesus, com a qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és rei dos judeus. Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Como fazer para condenar um justo? E Jesus era o justo, por excelência. De que, então, poderiam acusá-lo? Seus acusadores, não tendo motivo real para acusá-lo, buscavam um artifício vil e pérfido para condená-lo. Mateus, em seu evangelho relata que os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Mas nada encontraram. Naquela noite fatídica, vemos aflorar todo o ódio mortal que os sacerdotes tinham por Jesus. Estavam decididos a tudo fazer para condená-lo. Queriam a pena capital. Mas o sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte. Então, foram até Pilatos, o governador que representava o Império Romano. Em todos os evangelhos, vemos que Pilatos demonstra resistência à condenação de Jesus. Em Lucas, ele diz: Não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Que mal fez esse homem? Até a mulher de Pilatos, como narra Mateus, o adverte: Não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Pilatos ainda tenta outro recurso. Durante aquele período de festa, era costume o governador soltar um prisioneiro que a multidão solicitasse. E havia um prisioneiro chamado Barrabás, condenado por motim e homicídio. Seria uma tendência lógica que optariam pela manutenção da prisão do bandido homicida e pediriam para soltar Jesus, o justo. Como está em Mateus, Pilatos, então, perguntou: Quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, que chamam Cristo? Segundo Lucas, ouviu-se, então, naquele momento de insanidade, apenas o brado da multidão, manipulada pelos membros do sinédrio: Morra esse homem! Solta-nos Barrabás! Pilatos não queria comprometer-se, como relata Mateus. Vindo Pilatos que nada conseguia, mas, ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: Estou inocente desse sangue. A responsabilidade é vossa. De todo o episódio da prisão de Jesus, podemos extrair ensinamentos valiosos. Um dos mais marcantes é a resposta do Mestre a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. E ainda repete: Meu reino não é daqui. O reino de Pilatos, ou mesmo dos sacerdotes, é o reino deste mundo. Um reino transitório, inconstante, sujeito às vicissitudes, aos caprichos e às paixões humanas. O reino de Jesus é de origem divina. Portanto, não está sujeito a nenhuma influência humana. É constante e eterno, pois representa a lei de Deus. Na obra Dias Venturosos, pela psicografia de Divaldo Franco, a autora Amélia Rodrigues, na mensagem Reino de Luz, expõe: O reino de Jesus é vestido de luz. Os reinos do mundo são feitos de esplendor rápido e decadência demorada. O reino de Jesus é erguido vagarosamente e esplende para sempre. O reino terrestre muda de comando e o de Jesus permanece sob sua governança.
Após a insana condenação do Mestre, era chegada a hora do Calvário, da sua crucificação e sepultamento. Vejamos a narrativa que está no Evangelho de João. E ele saiu, carregando sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde o crucificaram. E, com ele, 2 outros, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sob a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, Rei dos Judeus. Esse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram então a Pilatos, os chefes dos sacerdotes dos judeus: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas... Este homem disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse retirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Vieram, então, e retiraram seu corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente procurara Jesus à noite, também veio, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com os aromas, como os judeus costumam sepultar. Havia um jardim, no lugar onde ele fora crucificado e, no jardim, um sepulcro novo, no qual ninguém fora ainda colocado. Ali, então, por causa da preparação dos judeus e porque o sepulcro estava próximo, eles depuseram Jesus. Jesus, pela crueldade dos homens, foi levado à cruz. Ele nada fizera para merecer tal infamante condenação. Jesus, o Mestre incomparável, foi aquele que trouxe a luz para todos. Aos fracos e oprimidos, trouxe-lhes ânimo para que se levantassem e perseverassem até o fim. Aos desesperados e aflitos, trouxe-lhes esperança. Aos sobrecarregados e cansados, trouxe-lhes encorajamento para que suportassem seus fardos. Aos condenados e acusados pelos homens preconceituosos, deu-lhes o amparo. Em todos os momentos, a ação do Mestre foi caridosa, compassiva e amorosa. Como, então, puderam os homens condená-lo? Pela dureza de seus corações. Pelo desejo insaciável de poder, hegemonia e dominação. Pela ganância incontrolável, e por todas as más paixões que afastam o homem do Criador. Para aqueles que o condenaram, restariam seus templos de pedra, recheados com metais preciosos, belos aos olhos, mas gélidos aos corações. Restaria o remorso imensurável e dilacerante por rejeitar o bom pastor, por condenar aquele que veio em nome de Deus. Agora, respondam, o que representa, para nós, o grandioso exemplo de Jesus de não reagir à violência e perdoar seus agressores? Agora, vamos analisar as aparições de Jesus, após seu desencarne, segundo a doutrina espírita. Ainda hoje, muitos fenômenos são considerados maravilhosos e sobrenaturais. Acredita-se que Deus, por sua vontade, extraordinariamente, revogue suas leis. É claro que Deus tem o poder de alterá-las. Mas observamos que as leis divinas garantem a estabilidade, a harmonia e o equilíbrio ao universo. Acreditar que Deus revogue, mesmo eventualmente, suas leis é não acreditar em sua suprema sabedoria. Assim, o Espiritismo vem, verdadeiramente, trazer luz a uma série de fenômenos, demonstrando que eles são regidos por leis naturais que podem ser constatadas pela observação metódica e científica. As aparições, em especial, são sem dúvida, uma das que mais causam impressão às pessoas. A chave para a compreensão desse fenômeno é a constatação da existência do corpo semimaterial, o perispírito. Vejamos o que diz Kardec, em O Livro dos Médiuns. O perispírito, por sua própria natureza, é invisível no estado normal. Isso é comum a uma infinidade de fluidos que sabemos existirem e que jamais vimos. Mas ele pode também, à semelhança de certos fluidos, passar por modificações que o tornem visível, seja por uma espécie de condensação, ou por uma mudança em suas disposições moleculares. E é então que nos aparece de maneira vaporosa.
A condensação pode chegar ao ponto de dar ao perispírito as propriedades de um corpo sólido e tangível, mas que pode instantaneamente voltar ao seu estado etéreo e invisível. É necessário não tomar ao pé da letra a palavra condensação, pois só a empregamos por falta de outra, e como simples recurso de comparação. Como podemos ver por essa clara elucidação, nada há de sobrenatural em muitas das aparições que são narradas em todos os tempos. Kardec nos dá uma explicação fundamentada e absolutamente esclarecedora. As aparições de Jesus, lembra o codificador em A Gênese, são relatadas por todos os evangelistas com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Ainda assim poderíamos perguntar, se Jesus já havia deixado todo o seu ensinamento moral à humanidade, por que, então, houve suas aparições? Antes de tudo sabemos que Jesus cumpria sua promessa de aparecer aos discípulos no terceiro dia. Podemos ainda afirmar que o Mestre aparece para consolar os discípulos que estavam desolados com a sua partida, para também provar-lhes que continuava a existir e permanecia perto deles, e ainda para dar-lhes conselhos e instruções sobre a missão que deviam realizar. Isso sintetiza os motivos das aparições de Jesus aos discípulos. Vejamos, então, o relato de João sobre a aparição de Jesus a Maria Madalena. Maria estava junto ao sepulcro, de fora, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados no lugar onde o corpo de Jesus fora colocado, um na cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe então: Mulher, por que choras? Ela lhes diz: Porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Dizendo isso, voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe diz: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ser o jardineiro, ela lhe diz: Senhor, se foste tu que levaste, dize-me onde puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se, ela diz em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, aos meus irmãos, e diz-lhes: Suba meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Viu o Senhor, e as coisas que ele lhe disse. Assim a lei foi cumprida, como previram os profetas. E também como Jesus dissera, ele retornava no terceiro dia. Nas narrativas evangélicas, vemos nos discípulos todo um pesar, uma tristeza sem fim, uma lamentação inconsolável. O Mestre havia partido. Parece que eles haviam esquecido suas palavras, quando afirmou que voltaria. Maria Madalena, dentre os discípulos de Jesus, é um dos maiores exemplos de renovação espiritual. Ela havia acolhido integralmente a mensagem de Jesus e se transformado profundamente para segui-lo. Por isso, naquela manhã pesarosa, ela seria a primeira a vê-lo ressurgir. Existe muita beleza no seu reencontro com o Mestre. Tanto quando ele lhe diz: Mulher, por que choras? E ela, em seu lamento, responde: Porque levaram meu Senhor. Como na felicidade indizível ao reconhecê-lo exclamar: Rabuni, que é um tratamento mais solene do que Rabi. Assim Maria Madalena, com imensa alegria, comunica aos discípulos, ainda desconsolados, a luminosa aparição de Jesus. E eles também se alegram e esperam, mais esperançosos, reencontrar o Mestre. Então, Jesus aparece, duas vezes, aos seus discípulos. Veja como o evangelista João narra esses reencontros. À tarde desse mesmo dia, primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles, quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos, de novo, dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Confusos, atordoados, os discípulos encontravam-se refugiados. Eles temiam por sua vida, pois a multidão que pedira a morte de Jesus estava descontrolada. Mas, sem dúvida, sentiram imensa alegria ao verem Jesus novamente entre eles, naquele momento tão difícil para todos. Com certeza, ficaram exultantes, sentiram-se esperançosos, confortados na presença do Mestre. Ao vê-lo, reacende neles a crença na imortalidade da alma. A morte não existe. Jesus estava vivo. Nesse dia glorioso, eles reencontraram o Mestre. Tomé, que não estava presente, não acreditou. Somente quando Jesus apareceu novamente foi que ele acreditou. Por isso o Mestre lhe disse: porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Uma das limitações humanas que mais dificulta o progresso espiritual é a falta de fé. Falta de fé em si mesmo, falta de fé em Jesus, falta de fé em Deus. Quando, ao contrário, o homem tem fé, ele traz uma convicção íntima. É a fé que não apenas crê, mas a fé que sabe. É a fé que lhe confere certeza na imortalidade do espírito e na vida futura. Jesus aparece de novo a seus discípulos na margem do lago Tiberíades, como nos narra o evangelista João. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos, às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles lhe disseram: vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco e, naquela noite, nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé, na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: não. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Largaram, então, e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer: é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Além desta aparição, Jesus apareceria outras vezes aos seus discípulos. O Mestre queria, definitivamente, confirmar que o Espírito é imortal. Especialmente aos seus discípulos mais próximos, Jesus precisava lhes infundir essa convicção plena. Para assim se fortalecerem na fé, e desenvolverem a coragem necessária para enfrentar a grande missão que os aguardava. Quando chegasse o momento, deveriam seguir e fazer a divulgação da doutrina redentora do Cristo.
em suas jornadas, na difusão da doutrina cristã, dariam valorosos testemunhos de renúncia, abnegação e humildade. De fato, os discípulos trilharam o caminho dos mártires. Hoje, devemos nos inspirar nos inesquecíveis exemplos dos abnegados discípulos do Mestre e nos tornarmos humildes servidores de sua seara. Agora, reflita e comente a frase. Felizes os que não viram e creram.